Né? Agora, fora isso, a discussão foi muito mal feita. Né? A esquerda foi, para mim, burra, para dizer o mínimo, porque eu poderia dizer pouco inteligente, eu vou dizer pouco inteligente, outro, quando ele tem que ser muito delicado, mas eu estou em família, aqui eu posso ser bem, né? Foi burra e foi incapaz, para dizer o mínimo. Né? Entende? Quando você opõe democracia e fascismo como como a bandeira política num país como o Brasil, dá vontade de perguntar para esse pessoal, você mora onde? Na Dinamarca? É isso? Né? Porque de fascismo, 80% ou 50% certamente já está acostumado desde que nasceu. Né? O fascismo prático. Né? Certo? Ódio, humilhação, ausência de direitos, a polícia chegando esculachando na sua casa. Né? Você está falando de fascismo para quem, companheiro? Né? Entende? Uma campanha de classe média, né? Certo? Montada, eu estou falando da campanha nacional, né? Montada para falar para dinamarqueses, os pianos e tal. Né? Enquanto a gente tiver esse discurso superficial, imbecilizado, colonizado pela direita, a gente vai perder para a gente as mais despreparadas possíveis. Né? Um pouco isso que eu gostaria de dizer, esse desabafo. Né? E um pouco isso tem a ver, obviamente, um pouco não, tudo isso tem a ver com o livro sobre a classe média. Não é isso? Que, obviamente, foi uma política de classe média, feita por pessoas de classe média. Né? E o fato de ser de esquerda era mínimo. A ausência de convergência entre essas pessoas é mínima. Né? É mínima. Né? E o fato de eu estar morando em São Paulo deixa, para mim, isso mais óbvio ainda. Né? É a mesma classe, as mesmas crenças, etc. Né? E você se escolheu dois partidos aí, né? Tem PSDB e PT, a mesma coisa, basicamente. Né? A mesma linguagem, pelo menos. Né? Entende? E eu acho que isso foi a causa, né? Uma causa importante, pelo menos, né? Dessa debacle. E eu acho que você tem que dizer agora, se eu já dizia as coisas sem papas na língua, pelo menos eu tentava isso, eu vou dizer mais ainda, entende? Né? Porque isso atrapalha a vida de cada um. Não é isso? Entende? Uma bobagem dessa, né? Acaba com a vida de muita gente, né? Expulsa do país uma série de gente, empobrece uma série de gente, entendeu? Quando eu penso em ideias, eu não estou pensando, a pessoa ali, puxa vida, seja educado com ela, entende? O que me importa é o seguinte, essas bobagens que estão saindo da boca desse sujeito, está desempregando quantos? Está humilhando quantos? Está desempoderando quantos? A única pergunta que eu faço, né? Ou seja, então a esquerda entre nós vai estar precisando, né? Porque é uma esquerda ainda arrogante. O que dá raiva é que é arrogante, não tem humildade para aprender. Né? Há uma diferença importante entre ambição, pessoal, e arrogância. Né? Ambicioso eu sou muito, né? E até de uma forma que eu sei que deve ser patológica. Né? Eu sempre achei que se você trabalhar muito, de repente você faz 10% das suas ambições. Né? Agora, você tem que ser humilde para você poder fazer coisa boa e grande. Humilde, senão você não faz. Né? Agora, se você é arrogante, companheiro, você não faz nada de jeito nenhum desde o começo. E eu acho que a intelectualidade de esquerda, em grande medida, pelo menos o que ficou explicitado nessa campanha, porque eu achei até que tivesse aprendido alguma coisa. Então, você elogiar Lava Jato, né? Entendeu? Né? É de uma imbecilidade. Né? Entende? Não tem nenhuma outra. E não é um fragmento, não. Quer dizer, a Lava Jato não é um assunto entre 20 assuntos, não. Quer dizer, se você acha que a Lava Jato é um assunto entre 20 de igual importância, então você não entende nada sobre o que está acontecendo no seu país. Entende? Né? A Lava Jato é o núcleo da mentira, né, que está empobrecendo e assaltando esse país. É só porque existe a Lava Jato, que está atraindo a atenção do país inteiro para ela, que você tem um assalto 500 vezes maior. Não é exagerado, não, os números mostram isso, né? Que é 1000 vezes maior do que o que a Lava Jato está dizendo também, e não está fazendo. Não? É uma ação criminosa, um engodo, que blindou o sistema financeiro, que é quem rouba, blindou os órgãos de comunicação, que é quem mente, blindou o poder judiciário, que ninguém aqui com mais de 5 anos sabe que é menos corrupto do que o sistema político. Né?
Quer dizer, o cara faz uma bandalheira dessa, né? E você elogia. E essa é a base, o núcleo. Não existe outra mensagem conservadora no Brasil do que a Lava Jato. Não existe nenhuma. Se você não compreende isso, então você é burro. Né? Certo? Não, claro, depois desses anos todos, é incrível isso. Né? Entende? E aí os dois candidatos de esquerda, apoiaram a Lava Jato. Né? Entende? Quer dizer, o que diabo a gente vai fazer? Quem é que espera ganhar alguma coisa? Convencer as pessoas da questão que estava envolvida, que era por que as pessoas ficaram mais pobres. Essa era a única questão importante nessa campanha. Explicar para as pessoas, não é o que é fascismo, nem o que é democracia. É porque elas perderam o emprego, e porque elas perderam o poder de compra, e porque elas ficaram miseráveis. Né? A resposta que a população brasileira tinha ouvido até então é que era corrupção política. Né? E aí você elogia a Lava Jato. Né? Olha que legal. Né? Olha que coisa inteligente. Né? Para onde você vai com a esquerda dessa? Né? Imbecilizada, arrogante, incapaz de aprender. Né? É isso que esse tipo de pergunta que eu me faço. Né?